Olá, consulente! Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja, em qualquer horário que você esteja. Se você chegou aqui, você se conectou com o título do nosso vídeo, então, por favor, já aproveita, já deixa seu like, já escreve algum comentário, coloca qual pergunta você gostaria de responder através do tarô. Hypa, compartilha, ativa o sininho, se inscreve para dar uma força, para trocar energia, porque é importante a gente retribuir também tudo que a gente recebe. E eu tenho certeza que aqui vai ter alguma mensagem para você. A espiritualidade não falha, aonde a gente chega, o que a gente precisa. Vamos lá. Acho que eu já dei todos os recadinhos. Eu sempre tenho uma colinha, né? A gente tem que ter, a gente também é humano. E aí, antes de antes de fazer a tiragem, eu já me conecto aqui com esse grupo que tá, assim, com muito medo de errar. Tem um medinho de errar aqui, absurdo. Sumiu, assim, é tão interessante essas coisas da intuição, essas coisas que a espiritualidade traz pra gente, que, assim, eu dou uma olhadinha na cola e eu sempre faço isso é uma coisa mais natural do mundo. A gente não consegue, a gente tá gravando, a gente não consegue assimilar certas coisas. Mas vocês já são aquele grupo de pessoas que não quer mostrar que tem algumas artimanhas, sabe? Quer mostrar, assim, um grau de perfeição. Perfeccionismo é a palavra. Perfeccionismo. Acontece que todo mundo se prepara, né, gente? Vamos lá. Hoje, tarô, arcanos maiores e baralho cigano. Uma energia. Olha, já pulou. A força. Tá vendo? É muito louco, né? Mais uma. O que a gente tá falando? A carruagem. Mais uma. Opa, o Papa. Pulou assim meio... Mas eu vou aceitar, porque ele veio sozinho. No fundo do deck, o Imperador, o Diabo e a Temperança. Tinha que ter, tava até esperando sair um diabão aqui. Né? Porque, enfim... A gente... Depois que entra no universo do tarô, a gente já conversa somente na linguagem, né? Mas como eu já tinha falado no começo, a sensação que eu tenho que esse grupo que tá conectado comigo agora, vocês são pessoas, assim, consulentes, né? Que estão indo muito bem, sabe? Indo muito bem. Meio que as coisas estão andando, elas estão andando, vocês estão com uma certeza do que querem, né? Mas estão se esforçando demais. A carta da força caiu de primeira. Olha como é difícil, ela tá abrindo a boca de um leão. Não que ela não tenha, não que você não tenha propriedade para isso, porque você tem. Você não só tem como está funcionando. Mas a pergunta que fica, se eu posso fazer a mesma coisa com menos esforço, por que não? Se eu posso fazer a mesma coisa, me preocupando menos com os detalhes e mais com a objetividade e com o resultado, por que não? Sabe? Às vezes a gente vai, enfim, perder um pouquinho um pouquinho de energia, né? Perder mais energia do que precisa, se a gente não tiver focado que o simples também funciona. É massa demais você fazer alguma coisa, né? Ter alguma coisa na sua vida que você faça, que essa coisa ela foi muito bem pensada, muito bem estruturada, muito bem planejada. É maravilhoso tudo isso.
Você chegar no final de um resultado e todos os detalhes saíram como você planejou, as pessoas elogiarem detalhes. Tipo, vamos dar um exemplo prático, assim. Você está organizando uma festa de criança, festa do seu filho, por exemplo. É maravilhoso você pensar nos docinhos, na decoração, no lugar perfeito, no dia, no horário perfeito, tudo certinho. Mas olha o desgaste que é isso. Sendo que, na verdade, as pessoas que vão na festa, elas estão preocupadas com duas coisas. E isso é uma coisa... Eu sou de Minas, então assim, é uma coisa que mineiro sempre fala. O convidado se preocupa com a comida, né? Com a comida e com o tempo até cantar um parabéns. E esse é o mais difícil de acertar. Porque se a festa tiver boa, se você cantar o parabéns muito cedo, todo mundo acha que você tem que tá mandando o pessoal embora. E fica, mas fulana alugou esse salão por poucas horas, enfim, vão sair falando, né? Se demorar demais, a festa estiver ruim, fica assim, nossa, que festa longa, arrastada, que preguiça. Então são as duas únicas coisas que você deveria estar um pouco mais preocupado, e nem deveria, mas se tem algo que deveria roubar a sua energia, essa coisa da objetividade. O que o meu cliente quer? O que o convidado da festa deseja? O que o meu cliente deseja de mim? O que eu posso oferecer? Eu não tenho que preocupar somente porque você pode ter comprado um balão laminado de R$70, cada um colocou 50 na festa, fez aquela coisa estrondosa. Sinceramente, as pessoas olham para isso? Não, elas não olham. Então aqui tá havendo um excesso de controle, talvez, das coisas, né? O diabo com o diabo, a temperança e o imperador, um excesso assim de controle mesmo. Mano, eu vou deixar assim. Um excesso de controle que tá acontecendo porque você tá com muito medo de falhar, assim, com muito medo de que não saia como você deseja. Então vamos jogar isso agora em uma realidade de relacionamento, por exemplo. Eu preciso analisar o que o meu parceiro poderia estar esperando de mim, e o principal, e o que eu espero dele, né? Cada um faz a sua auto-reflexão, mas enfim, o que o relacionamento tem para agregar na minha vida, o que eu tenho para agregar na vida desse sujeito. E não o que as pessoas vão pensar, ou o que eu preciso curar no outro, o que eu tenho que trazer lá de trás de outras relações. Gente, não faz sentido isso, não tem necessidade. Se eu for pensar em trabalho, o que eu fui pago para fazer? Se eu sou contratado para ser recepcionista de uma empresa e eu estou me preocupando em, sei lá, limpar o escritório lá do médico, enfim, tô preocupando em fazer, essa função não é minha. Não que a gente não possa, vez ou outra, sair um pouco do contexto, né, para entregar mais, para melhorar, para não ser apenas um robô, não ser robotizado, mas também ficar doando energia sem necessidade também não faz sentido, né? Eu sou taróloga. Eu não sou social media, eu não sou economista, eu não sei gerir, enfim, eu não sei gerir certas ferramentas aqui ainda na internet, né? Eu não sei editar bem um vídeo. Eu faço o mais simples possível porque eu não quero gastar o meu preciosíssimo tempo, né, cuidando do layout do meu canal. Faz diferença para o público? Faz diferença para o engajamento? Um pouco faz, mas eu me preocupo em entregar uma mensagem, me preocupo em afinar a minha ferramenta. Eu sou taróloga, então eu tenho que estudar o tarô, eu tenho que praticar o tarô, eu tenho que dormir, acordar e respirar com o tarô, para me tornar exímia no que eu faço. Eu não tenho que ficar preocupada. Daqui a um tempo, por exemplo, se eu não consigo gerir o meu Instagram, por exemplo, se eu não consigo geri-lo, eu contrato alguém que faça. Então aqui tem muito essa coisa de talvez você estar perdendo energia em coisas que são um pouco fora da sua função, em todos os pontos que você se encaixa na vida. Entende?
Tá deixando escapulir, assim, um pouco da energia, porque, enfim, o medo de perder, o medo de arriscar, o medo de errar tá tão grande que você tá se cercando de conhecimento, de detalhes o tempo todo. E esses detalhes, eles não são o objetivo. Então, e o que importa mesmo, você tá ficando desprevenido. Então, se a gente pensar que isso daqui cabe em relacionamento, por exemplo, eu tava falando, em todas as áreas da sua vida, se for num relacionamento amoroso, né, entre você enfim, sua parceira ou seu parceiro, de repente você tá se comportando como mãe, como pai, de repente você tá se comportando como um administrador, enfim, de repente você tá se comportando administradora, né, você tá querendo salvar a pátria demais do outro e essa função não é sua. Ou você pode estar tentando, por exemplo, dentro de um relacionamento, fazer tudo dar muito certo. Tipo, sabe quando a gente tá conhecendo alguém, aí se for da realidade de alguns, né? Você tá conhecendo alguém e aí você vai pra sair, ao invés de você ir segura e tranquila, aí você se preocupa de comprar uma roupa nova, você se preocupa no lugar, de fazer uma boa reserva no restaurante ou alguma coisa desse tipo. E aí você fica tão preocupado com os detalhes. Ai, a gente vai viajar junto, eu tenho que comprar um biquíni lindo, eu tenho que pensar no hotel, eu tenho que, enfim. Você sabe quando surta nos detalhes, ao invés de deixar que as coisas fluam naturalmente e seja você e não o tempo todo querendo agradar o outro, porque isso é extremamente desgastante. E aqui vos fala uma pessoa que fez isso a vida inteira. Por isso eu tô até dando tique no meu olho. Se vou voltar no vídeo, vai ver que eu tô dando tique, porque, enfim, é uma energia que eu carrego. A facilidade que eu tenho de acessar isso é muito grande. A gente, quando percebe, sem mentira nenhuma, assim, você quando vê, você já tá fazendo tudo para agradar e perdendo o objetivo principal. Tá numa festa, tá recebendo pessoas na sua casa, ao invés de você sentar, tem alguma coisa de festa, né? Tô batendo muito nessa tecla. Talvez um casamento, você tá organizando, tá ansioso, talvez uma formatura, enfim, o objetivo é o objetivo, não é o detalhe. Não se perde nisso, tá? Por favor, se você tá se formando, é uma colação de grau, alguma coisa, não solta com detalhe. Curte, aproveita, se diverte. Qual que é a graça de uma colação? É você comemorar com seus amigos que fizeram o curso todo com você. A graça não tá só na roupa, na foto, no close, no ser instagramável. A graça tá em você tá lá. Você conseguiu, caramba, 5, 10 anos de estudo, né? Seja médico, seja o que for. Qual que é a graça de um casamento? É você e o seu parceiro. Ou parceira. Pelo amor de Deus. As outras pessoas estão ali para compartilhar com você. Tem que sair perfeito? Sim, porque é o sonho de muita gente. Mas dê a César o que é de César. Não é à toa que nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente vai falando de casamento, nos Estados Unidos, por exemplo, a madrinha, ela realmente, ela vai gerenciar o casamento, a festa, o durante e o depois. Porque aquele dia é deles, é do casal, não é o dia de ficar organizando. Não é à toa que existe cerimonial. Ai, mas eu não tenho condição de pagar um cerimonial, eu tô fazendo tudo sozinha. Pede ajuda, pede ajuda. Tem um desenho da Lili Carripelica que canta essa musiquinha. Pede ajuda, ajudar faz bem. Quem ajuda é quem recebe ajuda da próxima vez. Então, assim, mãe, tem como você me ajudar a olhar isso? Ah, amiga, vamos tal lugar, me leva, faz isso. Amor, vamos dividir tal coisa. Divida as cargas, já que quer que saia tudo perfeito, para não escoar, porque tá escoando energia. Vamos de baralho cigano. O que é que essa força quer dizer aqui? Tá escoando energia, com detalhes desnecessários. Nossa, pulou tanta coisa. Calma. Tá vendo? Você tá muito aflito. Olha, aliança. E não, tô achando que tem uma organização de casamento. Enfim. Ah, eu ia usar um exemplo que aí me cobraram. Ó, tem uma passagem bíblica
que é a passagem de Marta com Jesus Cristo. Ainda se fala, às vezes os cristãos falam muito assim, não seja como Marta. Porque Marta, quando Jesus foi para comer na casa de Lázaro, né? Ele estava vindo de uma viagem tal, ainda estava naquela fase do deserto, enfim, com os apóstolos, e ele foi recebido por Lázaro. E aí, enfim, a Marta, se não me engano, ela é irmã, alguém, enfim, escreve nos comentários se eu estiver errada nos detalhes, tá? Mas, enfim, a Marta, ela era conhecida por ser excelente anfitriã, cozinhar muito bem, fazer tudo muito, muito bem organizado, tratar as pessoas com muito carinho. O carinho dela estava nos melhores banquetes. Porém, havia um detalhe muito importante. Ela estava na presença de Jesus. Ela não sabia, né? Óbvio, ela não sabia. Mas muitos Jesus já passaram na vida dela e ela não estava prestando atenção. Então, no meio de tanta conversa, de pregação, Jesus se atentou a ela e chamou ela para sentar na mesa. Ele falou, nossa, tá muito maravilhoso o que você fez. Pra gente, isso aqui é muito mais do que a gente imaginava. A gente estava no deserto viajando. Eu te agradeço de todo o coração, mas eu gostaria que você me escutasse. Não se preocupe com o banquete. Algo desse tipo, mas enfim. Eu acho lindo isso. Lindo. Nossa, mas assim, de chorar. Porque a gente está tão perdido com a nossa estratégia de querer tirar a melhor foto, de querer oferecer o melhor, que a gente está esquecendo que o melhor que a gente tem a oferecer é presença. Então, se isso for uma formatura, por exemplo, o que é o melhor a ser oferecido no seu evento? Ou em qualquer outra situação? É a sua presença. É a sua alegria. Quantas vezes a gente se perdeu no meio de festa de criança, no meio de casamento, no meio de formatura, no meio de recepção, no meio de qualquer evento, não aproveitou porque estava muito preocupado em como poderia parecer, ao invés de ser. Então aqui, essa aliança ela está falando para mim sobre o ciclo repetitivo. Ela veio logo abaixo da força. Pode revelar, sim, um elo forte, um elo, como é que eu vou dizer, bem feito, assim, né? Uma coisa que levou um tempo para ser estruturada. Uma energia. O que quis pular aqui? Raposa. Pode ser. A chave abaixo da carruagem. O Papa. Eu vou falar só mais um. O que tá me vindo aqui, que é... Nossa, pulou a carta da casa. Ai, gente, isso aqui não é um casamento. Eu mudo de nome. Cavaleiro. Bota no seu gênero, tá? Interpreta, coloca no gênero que vocês acharem. Independente de identidade, de gênero ou sexualidade, se for homem, se for mulher, mas assim, aqui tem um príncipe do cavalo branco, né? Olha lá. Eu vejo assim, aí eu vou falar aí aquela história, né? Se não fizer sentido, procura um outro vídeo, sai desse, ou tenta, como é uma tiragem coletiva, mas tenta colocar para a sua realidade, se não for um casamento. Mas aqui eu acredito que a grande maioria que se conectar está relacionada a um casamento. Ou esteve relacionado ao casamento. Ou pega o gancho do que foi o seu casamento e não observa se você não continua fazendo isso na sua vida, dentro de casa ou com familiares. Essa preocupação com o que pode parecer. Aí por isso faz sentido aqui esse imperador com o diabo. É tipo assim, a imagem do... Você tentando manter uma imagem. Mais preocupada em manter as aparências do que a realidade. Cuidado com esse comportamento, ele é nocivo para você. Um pouquinho para os outros, mas ele é mais nocivo para você. Então aqui, esse grupo está vivendo uma situação de muita aparência, se esforçando muito para manter as coisas, quer seja um trabalho, um relacionamento, um evento, uma maternidade, eu não sei. Tem alguma coisa que você
faz muito esforço para manter em movimento, para sustentar mesmo. E não é por mal, mas é porque você, enfim, quer qualidade, quer que as coisas elas cheguem num ponto em comum com quem está usufruindo. Então, por exemplo, se for a sua casa, você está fica sempre preocupado com a limpeza. Se for um evento, como eu já dei o exemplo, você está preocupado com muitos detalhes, sem entender que o brilho do evento é a presença das pessoas. De repente está até tendo conflito familiar por causa dessa organização e você está muito preocupado com os detalhes. É comum família organizar, vamos organizar o aniversário da minha avó, vai fazer 100 anos. A família toda começa a brigar, porque o fulano vai e o outro ano eu não vou, se for, porque tem essas coisas ainda, né, infelizmente. E deveria estar todo mundo usando essa energia da organização para resolver os BOs de família, para que seja uma festa talvez simples, mas muito unida, mas está usando energia para as coisas erradas. Então, em resumo, energia para as coisas erradas. Aqui você está preso a um ciclo repetitivo de comportamento. Como eu falei, está muito, muito, muito forte a questão do casamento aqui. Se for o seu casamento que você está organizando, se for uma compra de uma casa, enfim, você está casando, tem um ciclo aqui, tem um elo de muito tempo. A gente está organizando nosso casamento há muito tempo. Será que ao invés de organizar o casamento, ficar esperando o momento certo, juntar dinheiro para fazer um festão? Não estou diminuindo o sonho de ninguém. Tem gente que tem esse sonho, eu admiro e realmente deve lutar. Mas às vezes o brilho não tá só nos detalhes. Às vezes o brilho tá nesse esforço. Você vai pegar aqui no YouTube um monte de vídeos de casais que às vezes até saíram para vender docinho na rua, fizeram rifa, enfim, para fazer o casamento. Não fizeram aquele casamento estrondoso, mas fizeram o casamento possível. E a beleza tá na parceria. E a gente chora de ver ali. Eu que sou romântica pra caramba, eu vejo esses vídeos assim de declaração, as declarações de amor, a história, contando a história do casal, eu falo morrer. Eu desabo. Então, pra mim, quando eu vou numa festa assim, alguma coisa desse tipo, eu tô pouco me importando com se o buffet é o melhor enfim, da capital, não sei da onde. Eu me preocupo com a história. Isso é ser genuíno, né? Então, assim, aqui tá falando sobre isso. Pra eu não me perder aqui no processo, porque tá vendo? Tá vendo essa energia de se perder do foco? Qual que é o foco que eu preciso entregar aqui? O resultado das cartas. E eu tô me perdendo pra trazer exemplos ao invés de mostrar o resultado das cartas. Não que isso não seja necessário, porque vai fazer sentido pra muita gente. Mas o foco é dizer aqui, pra você, desacelera, tá? Desacelera. Existe a necessidade exacerbada de provar algo para alguém, vamos dizer assim, manter as aparências. Se for a compra de uma casa, você vai fazer a compra dessa casa, mas você precisa ser leal com o que você quer, não com o que seria mais legal de apresentar para as pessoas. Às vezes você fala, eu quero comprar uma casa no campo, mas a minha família odeia a natureza. Então eu vou comprar um apartamentozinho mesmo na capital, que eu acho que é muito mais legal. Mas você não tem que fazer o que sua família deseja. Ou o inverso, que é muito comum. A minha família todinha adora um sítio. Gosto de juntar os meninos, fazer aquela bagunça e tal, mas eu odeio, quero entrar num apartamento todo industrial, com aquela decoração toda clean, uma coisa toda cinza, e eu amo o ar-condicionado e tal, e é isso que eu quero. Então, pelo amor, um recado aqui pra você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, de fazer as escolhas baseando somente no que parece que vai ser. Faz a escolha baseando no que realmente é, busca a sua essência, tá? O imperador, ele tem um potencial de dinamismo,
de ação, de materialização, absurdo. Mas a gente tem que ter cuidado porque às vezes os nossos maiores sonhos podem se tornar um grande pesadelo. Pode desenvolver doença, estresse, insônia, ansiedade, gastrite. Seu corpo vai começar a falar. De falar, eu tô com dor no estômago. Então você tá aflito, você tá ansioso, você tá desesperado para fazer com que alguma coisa aconteça. Essa coisa vai acontecer, tá claro isso a partir do momento que você entenda os verdadeiros sacrifícios. Tá vendo que tem a nuvem? Muito ruim isso aqui. Assim, não catastrófico, mas assim, ruim, tá vendo? Uma nuvem, um cavaleiro, a cruz, ou seja, existe uma vitória, existe um brilho, existe algo que vai acontecer, mas você precisa entender até que ponto sacrificar tudo para isso. E não é ser... como é que eu vou dizer? Não é diminuir o seu valor, diminuir os seus sonhos, não é se minimizar, inferiorizar. É compreender que há coisas que às vezes a gente não sonha pra gente, não sonha por si só. A gente segue o roteiro do outro. E a gente perde o propósito de tudo. Por que eu quero esse curso? Por que eu quero essa casa? Por que eu quero casar com essa pessoa? Por que a gente quer um casamento nesse lugar? Por que eu quero casar agora? Por que eu não quero casar? Por que? Se pergunte, por que você quer isso? E qual é o propósito disso para você? Ok? Então é isso. Se quiser aprofundar mais, temos mais vídeos no canal. Aproveite bastante dessa energia que eu emano para você com muito amor, com muita clareza. Obrigado pela sua audiência até aqui. Se você gostou, reafirmo, curte, comenta, compartilha. O meu contato para tiragem particular, individual, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas como eu sempre falo, se você é novo aqui, eu abro a agenda todo dia 18 de cada mês. Eu não tenho uma disponibilidade muito grande de horários devido à minha rotina para tiragens individuais, mas eu abro sim. E de repente você quer entender que situação é essa, de repente você quer compreender aonde que tá precisando segurar um pouquinho, onde precisa soltar, né? O que tá acontecendo, esclarecer mesmo isso somente numa tiragem individual. A gente sabe que tem muito tarólogo bom aqui no YouTube, graças a Deus. Essa ferramenta veio para revolucionar a forma como nós oraculistas trabalhamos, mas o individual, o personalizado, o contato, o olho no olho, a pergunta, isso nunca vai ser transferido e trocado, né, no lugar do digital. E é isso, muito obrigado, até a próxima.